Eu acho que criticar o Yuri Alberto hoje é até um exagero nosso. A gente tem que. É que a gente vê Exato. as minúcias, é exigente, né? Viu tanto centroavante craque. Ele é um garoto ainda, mas não está pronto. Ele é imaturo, 21 anos, muita velocidade, muita vontade e tal, mas falta até. Se eu fosse Luxemburgo, pegava o Renato Augusto. Renato Augusto, todo dia você vai dar uma palestra para o Yuri Alberto e vai treinar com ele. Passa para ele, deixa ele chegar à frente do goleiro, bota uma bola no canto. Tem que treinar o Yuri Alberto. O Yuri Alberto falta bom conselheiro para ele, para ele se tornar o grande centroavante que ele pode ser, que ele ainda não é. E ele tem tempo para isso, né? Deve melhorar muito. Mas eu vejo a questão do Corinthians, para sintetizar, passa pelo Renato Augusto. Renato Augusto bem, tudo anda bem. Parece que todo o time ganha mais confiança para jogar. O Corinthians, para mim, não fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, como eu disse na abertura, 15, 20 minutos bons do Renato Augusto, mudou o panorama do jogo, mudou o futebol do Corinthians. É uma pena que ele se machuca tanto. Se ele ficar 10 jogos seguidos no Corinthians, o Corinthians vai lá para o meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Ô Vitão, o Renato Oi. Augusto, ele estava até um pouco apagado ali no início do jogo, né? Mas quando ele começa, quando ele aparece, realmente ele faz a diferença. Ele que voltou a ser titular hoje, já tinha voltado contra o Universitário pela Copa Sul-Americana, ficou um mês fora, como eu falei, por uma lesão na panturrilha. E como o Corinthians, a gente sempre vem falando isso, né? Como o Corinthians depende do Renato Augusto. E hoje, por mais que o jogo estivesse aberto, foi quando ele apareceu que felizmente para o corintiano conseguiu abrir o placar e o Corinthians tomar a frente nessa partida. Então, com ele em campo, ainda é outro Corinthians. O Corinthians ainda não aprendeu a viver sem Renato Augusto, não é? É isso, e o Renato Augusto, que não é um goleador, mas o ano passado, a Copa do Brasil contra o Fluminense, jogo para valer, é o cara do 1-0 ou o cara do 1-1. Não é aquele cara que faz 6 gols, 4-0, 5-0. Hoje foi o cara do 1-0 na cabeçada, que não é a jogada forte dele, né? Ele subiu, cabeceou, então ele é o cara que aparece para decidir. No primeiro tempo ele estava muito bem marcado pelo América. Você vê como é um cara inteligente, né? O cara bem marcado, às vezes não pega na bola, mas ele foi para a ponta esquerda ali e abriu o meio do América. É que o Roger Guedes e o Roberto não estavam tão inspirados e tal, mas abriu o time do América, ele criou espaço, né? Ele e o Rojas que abriram, eles abriram um corredor, então eu achei que ele jogou bem o jogo inteiro. É que assim, não é toda hora que ele vai pegar a bola e deixar alguém na pequena área livre para fazer o gol, mas os escanteios que ele bateu foram todos perigosos. Né? Não foi aquela bola jogada na área aleatória, ele bateu escanteio todos perigosos, ele inverteu jogada, ele criou. Agora sim, ele jogou um pouco pelo lado esquerdo. No primeiro tempo, o Fábio Santos não apoiou muito. Né? O Fausto fez uma péssima partida, para mim foi o pior jogador do Corinthians hoje, então ficou sobrecarregado na armação, porque na verdade o Moscardo é um garoto bom, mas é o primeiro volante. Quem devia auxiliar o Renato ali, dar um desafogo na armação, aparecer no buraco, era o Fausto, que para mim fez uma partida muito ruim mesmo, né? O Juan melhorou o time. Não acho que o Fausto é um mau jogador, nem que tem que ser reserva. Mas falando do jogo específico de hoje, foi uma atuação muito fraca do. Isso sobrecarregou, né? E o Renato, sem ritmo de jogo, ele aguentou jogar o quê? 75 minutos, 80 minutos? Quer dizer, ele não se desgasta, né? Ele faz o necessário ali, né? Só que assim, para ele jogar bola, o Corinthians precisa que o meio funcione melhor, né? Para ele não ter que dar esses piques que ele tem que dar, porque o Roger Guedes e o Roberto entregam um pouco na marcação. O Corinthians não tem um atacante tipo Rony, sabe? Que dá para o Renato Augusto dar uma segurada no ataque porque o outro faz a função. Roger Guedes e Roberto não têm essa característica. Então, o Renato Augusto, que podia ter um desafogo, ele tem que trabalhar quase que o tempo todo também. Isso desgasta. Mas, para mim, assim, ele foi o jogador hoje. Fez um dos 3 gols, né? O Matias Rojas apareceu muito bem individualmente. Se você pegar só os melhores momentos, bala de trivela, chute, apareceu até mais que o Renato. Mas se eu tivesse que eleger 2 jogadores que mudaram o jogo, foi o Renato e o Benítez. Como o Benítez perdeu o pênalti, para mim, o Renato, aquela coisa que a gente gostava de fazer nota no jornal, o Renato e o Cássio, né? O Cássio não dá pro goleiro que pega 2 pênaltis, né? Tem que ser muito diferentão falar, não é ele o melhor em campo. Mas o Cássio e o Renato Augusto foram os caras que classificaram o Corinthians.